O que pedir a Deus quando nós temos a oportunidade de escolher qualquer coisa? No estudo de hoje, nós vamos analisar a oração de Salomão, que nos mostra como o poder da oração se manifesta quando nós reconhecemos nossa limitação e pedimos sabedoria para viver segundo a vontade de Deus. Está no ar mais um programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa Escola Bíblica aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Para você que acompanha o programa Escola Bíblica, obrigado, porque você tem estado sempre com a gente. Você que está começando a acompanhar, seja bem-vindo, que a gente tenha bons momentos aqui. E para você que talvez está chegando aqui pela primeira vez nesse programa, nós temos a oportunidade de estudar a Bíblia, para que você cresça no conhecimento, mas também seja despertado a continuar aprendendo. Porque você sabe que o conhecimento é inesgotável. E o conhecimento bíblico é inesgotável. Ele tem vários detalhes, às vezes na mesma história. Nós podemos, às vezes, ler aquela história, ler aquele texto em determinado momento e aprendermos algo. E em outro momento, nós podemos ser despertados a uma outra reflexão que nós não tínhamos. Essa é a Bíblia. Ela é um livro sobrenatural. Por isso, nós produzimos aqui materiais para que te ajudem aí a você estudar a Bíblia. São as nossas revistas Esperança, que são distribuídas sem nenhum custo para os nossos telespectadores, e também os estudos que são produzidos pela nossa Escola Bíblica Digital e que são disponibilizados através do WhatsApp, onde você pode estudar com a nossa instrutora bíblica virtual, a Esperança. E o estudo dessa temporada, o poder da oração, nós estamos estudando um estudo que é da Esperança. É só você salvar esse número que está aparecendo aqui, ó, na sua tela, 12 9 82 00 0062. 12 9 82 00 0062. Salva esse número, escreva lá, quero estudar, e aí a Esperança vai interagir com você. Vai perguntar se você quer mesmo, sempre com respostas de A, B ou C, tá bom? Aí você vai receber a lista, o estudo, o poder da oração é o O. Então você coloca, só digita a letrinha e ele já vai te mandar o estudo e você começa a estudar. Cada lição são 5, 7 minutos, simples, fácil. É lógico, você pode fazer no mais tranquilo, ele vai colocar referência do texto bíblico, vai aparecer o texto bíblico, aí você confirma o texto. Como eu mencionei, o objetivo é só te despertar a estudar e aprofundar-se no conhecimento da palavra, tá bom? Eu espero que a bênção do Senhor esteja sendo percebida aí na sua casa. Se você está num momento desafiador, um momento de dificuldade, coloque diante do Senhor, se derrame diante do Senhor e Ele vai te dar uma visão muito maior do que está acontecendo. Ele vai te preparar para enfrentar essa situação. Nós temos repetido nessa temporada que muitas vezes a circunstância externa pode não se alterar, mas o coração, esse será transformado. Vamos orar e vamos ao estudo? Obrigado, Senhor, porque estamos juntos para estudar a Tua Palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos revela a vontade, que a gente se renda. Talvez alguns estão me assistindo agora, estão começando a ter contato com a Bíblia. Talvez alguns já sejam conhecedores,
Mas todos nós, que a gente reconheça a nossa limitação e que o Senhor ilumine a nossa mente, porque às vezes nós não queremos ver algumas coisas que a Tua palavra orienta. Por isso, clamamos a Ti, clamamos o auxílio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, quero convidar você para que a gente vá para mais uma narrativa bíblica, um dos personagens que a gente trabalhou na semana passada. Eu queria te perguntar, o que é sabedoria para você? Como você definiria? Eu já ouvi algumas definições e a gente vai fundamentar isso na Bíblia, mas a gente poderia apresentar de forma filosófica, de forma psicológica, que é o saber viver, é usar corretamente a minha disposição, né? Eu ter uma vida, agir com prudência, agir com sensibilidade, ter uma visão coerente do que está acontecendo na base de princípios que me foram apresentados. E eu gosto de pensar assim, sabedoria, de forma muito simplista, é saber viver. E esse saber viver, muitas vezes, não é querer fazer tudo o que eu desejo, porque isso não é verdadeiramente liberdade. Se eu quero fazer tudo o que eu desejo, eu sou prisioneiro dos meus próprios desejos. E sabedoria é agir com prudência, mesmo que a minha vontade seja diferente. Quando nós vamos para o texto bíblico, nós temos algumas definições sobre esse tema. Talvez a que mais a gente conheça é o que está no livro de Provérbios, e eu quero ler com você, Provérbios, o primeiro capítulo, capítulo 1 e o verso 7, que diz que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e desprezam o ensino. O temor aqui é a reverência, é o reconhecimento de que Deus é a fonte de todas as coisas e Ele sabe tudo. No capítulo 9 do mesmo livro de Provérbios, no verso 10, vai repetir, dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do Santo Deus é prudência. Agir com prudência, agir com equilíbrio. Eu gosto muito da descrição que Tiago faz na sua carta à igreja cristã, no capítulo 3 e o verso 13, onde ele diz: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria mediante um agir correto, revelando nas suas obras. Se, pelo contrário, tendes o vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes ela é terrena. E ele diz, é animal e demoníaca. Este agir com coração invejoso, com coração cheio de inveja amargurada, sentimento faccioso e de glória e engrandecimento pessoal. E ele continua, pois onde há inveja e sentimento faccioso e a confusão, há toda espécie de coisas ruins. E ele termina, a sabedoria, porém, lá do alto, ela é primeiramente pura, depois ela é pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que aquele que semeia o fruto da justiça para aqueles que promovem a paz. Essa é a descrição bíblica. A diferença daquilo que nós podemos chamar de sabedoria divina, daquilo que o Senhor promove em mim, daquilo que o Senhor coloca em mim através da ação do Espírito. E aquilo que para a gente pode ter um olhar assim de, esse é sábio aos olhos terrenos. E ele diz, se há engrandecimento pessoal, não há sabedoria.
Se há o desejo de ter o que o outro tem, uma inveja amargurada, não há sabedoria. A sabedoria é seguir os princípios do Senhor. Ele vai agir com mansidão, com equilíbrio e com prudência. Em determinado momento, esse personagem, que vai substituir o seu pai, liderando o povo de Deus no Antigo Testamento, ele, Salomão, e eu quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de 1 Reis, 1 Reis, capítulo 3, Salomão faz um pedido para o Senhor. O verso 5, eu quero, me permita ler o verso 3 e o verso 4, que diz assim, ó, Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, ele sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão, para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos, Salomão, naquele altar. Ele amava o Senhor, porém, algumas práticas, ainda que ele estivesse adorando o Senhor, se assemelhavam muito às práticas dos povos circunvizinhos. Mas o Senhor agiu na vida de Salomão, porque o Senhor reconhece a sinceridade deste coração. E ele diz que em Gibeão o Senhor apareceu a Salomão de noite, em sonhos, e Deus lhe disse, peça o que você quer que eu lhe dê. Se Deus te desse a oportunidade hoje de pedir qualquer coisa, o que você pediria? O que seria? Qual é o grande desejo? Qual é o grande anseio que você tem? Qual é a grande necessidade que você tem? O que você diria assim, Senhor, é disso que eu preciso? Talvez no seu ambiente, na sua casa, a cura. Alguém que está doente? Talvez recursos. Não sei o que é. Não sei se essas coisas estão ligadas a bens materiais, ou a transformação do coração, ou a realização de um sonho de alguém ou seu próprio, não sei. Mas é interessante como o Senhor aparece para Salomão e vai despertar nele o que realmente importa. E Salomão responde, fosse muito bondoso com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração, diante da tua face. Mantiveste para com ele esta grande bondade e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Aquilo que o Senhor predisse que aconteceria, aconteceu. E agora, ó Senhor meu Deus, tu que fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de uma criança, não sei como devo agir. Teu servo está no meio do teu povo que escolheste, povo grande, tão numeroso, que não sei se pode contar. Eu me considero, eu não passo de uma criança. Reconhecimento de quem Deus é, e a gente já trabalhou algumas vezes aqui sobre esse tema nessa temporada. Esse é o segredo desse clamor, do verdadeiro clamor, reconhecer quem Deus é e reconhecer a limitação. Essa é uma dificuldade que nós temos hoje. Parece que quando nós falamos sobre este tema, quando nós enfatizamos que temos limitações, que carecemos do Senhor, alguns criticam dizendo assim, você está destruindo a estima, a visão que essa pessoa tem dela mesma. Querido, quero te dizer que não é esse o propósito. É que eu preciso reconhecer que diante da vida, muitas vezes eu não vou saber agir. E eu vou precisar de sabedoria. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o reconhecimento de que Ele é poderoso e Ele tem o controle de todas as coisas. E é o que está sendo revelado aqui. Eu não passo de uma criança diante do desafio. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para governar o teu povo, para que com prudência, equilíbrio, saiba discernir entre o bem e o mal.
Pois quem seria capaz de governar esse teu grande povo? Essas palavras agradaram o Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Pediu sabedoria, pediu prudência, pediu discernimento para saber o que é bom e o que não é bom, para saber discernir aquilo que é vontade de Deus e aquilo que não é. Quantas vezes nós oramos, nós clamamos, dizendo assim: Senhor, qual é a tua vontade? E eu já citei algumas vezes aqui, Deus trabalha através da nossa vontade, mas tudo depende da ação correta da vontade. E aí, você vai à palavra, você vai à Bíblia, que é a revelação da vontade de Deus, e você vai encontrar aqui princípios de sabedoria, princípios de um agir correto diante de uma verdade apresentada. Quero te dizer que existe uma verdade absoluta. A vontade de Deus é uma verdade absoluta sempre. Eu não posso dizer aqui, não tem o ruim, não tem o certo e o errado, não. Existe na palavra aquilo que é certo e aquilo que é errado. Aquilo que agrada o Senhor e aquilo que não agrada ao Senhor. E eu não vou obedecer porque eu quero conquistar o amor dele. Eu já falei algumas vezes aqui. Deus não é um Deus como a visão pagã, que a ira precisa ser aplacada, eu vou ser bonzinho, porque aí eu vou ter o amor dele. Não. Eu não preciso, ele decidiu me amar. Isso é incontestável, independentemente das minhas ações. Agora, é lógico, se eu recebo esse amor, eu vou viver motivado por esse amor. É isso. É isso que eu devo fazer quando eu busco saber qual é a vontade. O pedido de Salomão foi: eu quero saber discernir entre o bem e o mal. Eu quero sabedoria, porque eu preciso agir com prudência. Eu vou seguir a leitura, mas só quero dizer para você que a partir do verso 18, você tem até uma história para confirmar que este homem, e o texto diz no seu final, este homem agiu com sabedoria quando duas mulheres se aproximam dele, né, trazendo um caso, cada uma tinha um bebê, uma dormiu em cima do bebê, esse morreu, aí a outra tomou e disse que o filho era dela, e aí ficou a discussão e foram diante do rei. E ele age com sabedoria para descobrir quem era a mãe verdadeira. Isso confirma o seu pedido. E esse foi o agir de Salomão no início do seu reinado. Deus lhe disse: já que você pediu isso e não me pediu longevidade, não pediu riqueza, nem a morte dos seus inimigos, mas pediu entendimento, prudência, entendimento, discernimento, para saber o que é justo, já que você pediu sabedoria, porque sabedoria é o temor do Senhor, olhar para o Senhor e dizer: só o Senhor sabe o que é certo. Sabedoria é prudência, sabedoria é ter entendimento, sabedoria é ter discernimento. Já que você pediu isso e não me pediu riqueza e nem que quisesse viver muito, quisesse ter longevidade, eu vou dar para você aquilo que é o seu pedido. Queridos, estou falando para você hoje que talvez esteja precisando de sabedoria, de prudência, de discernimento para agir diante do seu contexto familiar. É esse o seu pedido para o Senhor? Talvez, diante das incertezas da vida, porque esse é um desafio que a gente tem, é vivermos diante daquilo que é incerto. E a vida é incerta. Nós não temos total segurança em nada aqui na terra, queridos, em nada. Então não se apegue àquilo que você possui, os bens que você tem, os recursos que você tem, não se apegue a isso. Não se apegue à sua inteligência, não se apegue a nada nesta terra que você acha que vai te dar segurança, porque essas incertezas nos deixam assim, o que fazer? Eu peço ao Senhor sabedoria, eu me apego ao Senhor, porque Ele é o único que pode me dar segurança. Diante das incertezas,
Peça ao Senhor para dirigir sua vida, para você saber o que escolher, como escolher. Agora é interessante como nós somos influenciados e achamos que todas as coisas que nós conquistamos aqui, essas nos trarão segurança. Achamos que no auge da idade, do vigor físico, que aquilo perpetuará, que aquilo nunca vai terminar. E a gente percebe que o tempo vai passando, que as limitações vêm, que o processo da vida segue, e aí todo o vigor que você tinha, a força que você tinha, agora você não tem, porque é o tempo, é um processo natural. Todo dia nós morremos um pouquinho, mas quem pode nos sustentar em todos os momentos? O Senhor. Por isso que é a Ele que eu vou pedir como saber agir, como tratar corretamente as pessoas, como não ser tendencioso, como olhar para toda a humanidade e dizer: o Senhor deseja salvar a todos e eu sou instrumento para compartilhar isso, somente através da sabedoria que vem, do entendimento que vem do Senhor. Eis que farei como você pediu, eu lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, e nem haverá depois de você. Se você está pedindo para mim, Salomão, sabedoria, eu vou te dar sabedoria. Também lhe dou o que você não me pediu, riqueza como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias da sua vida. Eu vou te dar muito mais, porque você se humilhou, reconheceu, e você sabe que a sabedoria é o caminho para a verdadeira felicidade. Agora tem uma coisa interessante. Sabe que Deus se importa com tudo aquilo que a gente necessita. Deus tem um olhar para aquilo que a gente deseja. Eu vou te dizer que tem desejos que eles são válidos, mas lembra, isso não pode conduzir minha vida, porque eu sou diferente. Os valores do reino, eu falei semana passada, eles são diferentes. Mas Deus olha para a gente. É interessante na história que Deus diz: eu vou atender você, mas você deve andar nos meus caminhos e guardar os meus estatutos, os meus mandamentos, como fez Davi, seu pai. Eu prolongarei os seus dias. Queridos, Deus não está condicionando, porque esta é uma decisão natural. Se você andar nos meus caminhos, se você guardar os meus mandamentos, os meus estatutos, aquilo que você clamou, você pediu prudência, pediu sabedoria, você terá. Porque longe de mim, longe do Senhor, como a gente leu em Tiago, não tem a dissensão, a discórdia. As ações longe do Senhor e pedidos, clamores que não estão alinhados com a vontade do Senhor, se tornam clamores egoístas, entende? Eu quero satisfazer a minha vontade, os meus desejos, e podem ser coisas boas. Por isso, eu me rendo, eu digo: Senhor, eu preciso de Ti, me dá a lucidez. Será que o que eu estou clamando ao Senhor, o que eu estou pedindo, faz sentido? E isso é bom para a minha vida? Isso vai me trazer realmente realização? Por quê? Porque eu tenho que ser bênção para todas as pessoas. Se não for para que eu abençoe todas as pessoas, a minha vida revele o Senhor, não há razão, é um pedido egoísta. E o Senhor diz: enquanto você estiver comigo, andar nos meus caminhos, guardar os meus mandamentos, os meus estatutos, você vai receber, porque você está me buscando. Salomão acordou e era um sonho,
E ele voltou para Jerusalém, pôs-se diante da arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Ele reconheceu que aquele sonho era para despertar no seu coração o que realmente importava e o que deveria ser como rei. Serão 40 anos de reinado. E a gente vai ter altos e baixos. A gente vai ter um momento em que Salomão se afasta do Senhor. A gente vai ver na história de Salomão que muitas vezes ele não age com prudência, não age com sabedoria. Quando, por exemplo, Salomão começa a se unir com esposas que faziam parte de outras nações para que houvessem ali acordos de paz entre as nações. E essas, com seus costumes, seus hábitos, começam a tirar Salomão da ação que ele desejava do Senhor, que era próximo do Senhor, que era agir com prudência, com sabedoria, com equilíbrio. Entende? Entende que às vezes a gente faz um pedido, mas os motivos são equivocados, ou a gente faz um pedido e quando ele é atendido a gente começa a se afastar. Salomão começa bem o seu reinado. E eu mencionei que a história seguinte é uma história de um agir de prudência. A mulher que traz, as duas mulheres que se apresentam com os dois filhos. Então, dizendo, esse é meu filho, esse é meu filho. Então disse o rei, esta diz, este que vive é meu filho, o teu filho é morto. E a outra diz, não, o morto é teu filho e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei, trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei e ele disse, eu vou dividir em duas partes. O menino vivo, e daí a metade para uma e metade para outra. Então a mulher cujo filho era vivo, falou ao rei, porque o amor eterno se aguçou por seu filho e disse, ah, Senhor meu, dá o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra disse, nem meu e nem teu, seja dividido. E agora, diz o texto, então o rei responde. Responde a primeira do menino vivo, não mateis, porque esta é a sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido. E todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia pedido nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Eu quero orar para que o Senhor nos dê sabedoria, prudência, bom senso, equilíbrio, que a gente saiba viver conforme a vontade do Senhor e que a gente jamais se afaste. Pai do céu, que a gente jamais se afaste do Senhor, jamais. Que a gente busque o Senhor todos os dias, que as nossas orações, o nosso clamor, se alinhe com a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Que a bênção do Senhor esteja sobre você, esteja sobre a sua casa. E nós nos encontramos amanhã aqui em mais um programa Escola Bíblica.